Saiu o trailer de Werewolf by Night ou Lobisomem na Noite, que é um especial de Halloween da Marvel. E nesse vídeo vamos fazer uma análise detalhe por detalhe que vocês deixaram passar, como a participação do personagem Homem-Coisa e a aparição da TVA da série Loki, e a conexão com o multiverso, com o Braid e com a Wanda e o livro Darkhold, nessa nova série de terror da Marvel. Mas sabe o que vai ser mais arrepiante do que essa série? Você assistir esse vídeo e não se inscrever no canal. Então, se não é inscrito, já se inscreve e enfia a estaca de prata nesse like. A sua contribuição faz total diferença aqui no meu trabalho e eu vou adorar ter a sua companhia. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O especial de Halloween vai ter mais ou menos 1 hora de duração, o que é uma pena, porque a estética e o visual tá muito legal e merecia uma série com vários episódios. Pelo que vimos no trailer, ele vai ter toda uma pegada de filmes de terror trash dos anos 20 e anos 30, até com edições bem no estilo daqueles filmes antigos. O personagem lobisomem foi criado na década de 70 e teve 43 edições, protagonizada pelo Jack Russell, que está presente na série. E vale mencionar que a primeira aparição do Cavaleiro da Lua foi na HQ do lobisomem, e ele havia sido contratado por um comitê misterioso para caçar o Jack. Só pra você entender, o nome original de Jack Russell é Jacob Russell. Ele nasceu na Transilvânia. Seus ancestrais foram afetados por uma misteriosa maldição, forçando cada geração de homem se transformar em um lobisomem em sua maioria. Quando seu pai morreu, a sua mãe se mudou, com ele e a sua irmã mais nova, a Lisa, para os Estados Unidos da América. A Lisa se casou com um homem chamado Philip, com quem ela adotou filhos, e Jacob foi renomeado como Jack Russell. Odiando a sua condição de monstro, ele decidiu então usar os seus poderes para caçar criminosos. Ele se apaixonou por uma bruxa, que a ensinou a dominar as suas transformações. Quem sabe isso seja um gancho para a próxima série de Agatha Harkness. E por vir de uma linhagem antiga de lobisomens de sangue puro, cada nova geração de lobisomens se torna mais poderosa que a anterior. Jack se tornou um licantropo muito poderoso, com capacidades físicas e sensoriais, superando até a de personagens como Dentes de Sabre e o Wolverine. Aqui no trailer vemos um culto relacionado a Broadstone, com a participação de Elsa Broadstone. Trigger. Essa personagem tem força, velocidade, durabilidade e resistência sobre-humanas, e um fator de cura regenerativo. Além disso, ela demonstra imunidade a mordidas de vampiros, e seu sangue matará o vampiro que tentar consumi-lo. Os Broadstones são nada mais nada menos que uma família de caçadores de monstros da Marvel Comics, e o que parece estar rolando aqui no trailer é uma convenção desses caçadores, mas por algum motivo eles desconfiam que um deles seja algum tipo de monstro, que como já sabemos é Jack, e provavelmente o próprio Jack nem sabia dessa maldição até então, e foi pego de surpresa sendo atacado pelos seus antigos aliados. Podemos ver que a transformação dele é muito fiel ao lobisomem das HQs, e também remete aos lobisomens clássicos dos antigos filmes. Se bem que eu sou mais fã de lobisomens com o designer do filme Van Helsing, o Caçador de Monstros, e dos livros de RPG Lobisomem Idade das Trevas e Lobisomem Apocalipse. E um dos grandes detalhes e destaques do trailer foi a aparição de outra criatura sobrenatural, o Homem-Coisa, e ele vai ser responsável por ter uma conexão também presente no trailer. O Homem-Coisa é capaz de se regenerar de qualquer coisa, podendo sobreviver mesmo a acidentes mais letais, o tornando praticamente imortal. Além disso, ele tem uma conexão psíquica com todos os seres vivos ao seu redor, e a sua pele se torna extremamente ácida a todos aqueles que sentem medo dele. Ou seja, se você ficar cagado de medo quando vê o personagem e tocar nele, você acaba se queimando no processo. Após a sua transformação em Homem-Coisa, sua mentalidade foi reduzida, mas ele se tornou capaz de se comunicar em uma linguagem universal. E por fim, a sua conexão mística com o Nexus das realidades o transforma em um potente meio de transporte, igual a American Chaves. Ele é capaz de se transportar a si próprio e a outros através de qualquer lugar no espaço e nas realidades conhecidas. Isso faz dele um personagem muito importante para a saga do multiverso que a Marvel está apresentando para nós. Ele é protetor do Nexus e de todas as realidades, e nas HQs ele acaba sendo diversamente manipulado e usado por outros supervilões. Quem sabe futuramente usado por Kang, o Conquistador. Vale lembrar que os seres Nexus são entidades muito poderosas, que podem alterar a probabilidade de eventos e da realidade. A própria Wanda Maximoff é considerada um ser Nexus, e muito perigosa por sinal, igual vimos em Doutor Estranho no Multiverso de Loucura. E um detalhe, a TVA da série Loki apareceu no trailer, mas qual a conexão dela com tudo isso? É muito óbvia. Lembra que Morbius, na série do Loki, menciona que a TVA já foi atrás de criaturas sobrenaturais como vampiros. Isso provavelmente deve colocar o lobisomem também na mira da TVA, e também ser um gancho para a série do Braid, o Caçador
caçador de vampiros, e para toda essa saga no multiverso. E como o Homem-Coisa protege o Nexus e tem conexão direta com isso, e os seres Nexus são constantemente vigiados pela TVA, faz total sentido a aparição dela na série. E aliás, lobisomens e vampiros e inúmeras outras criaturas sobrenaturais da história da Marvel surgiram por causa do Darkhold, aquele terrível livro que corrompeu a Wanda. Vale mencionar que o Darkhold foi responsável pela criação do primeiro vampiro do universo da Marvel. Isso aconteceu quando um grupo de feiticeiros pegou o livro e decidiu usar os seus poderes para o mal. Eles entraram em combate contra Kul, o Conquistador, que matou quase todos eles. Vernai, um dos feiticeiros, ficou gravemente ferido e se sacrificou para lançar uma maldição sobre o mundo. Após isso, alguns poucos sobreviventes decidiram ressuscitá-lo, que voltou assim como o primeiro vampiro da história da Marvel. E para evitar que o Darkhold fosse parar nas mãos do Conde Drácula, o Doutor Estranho decidiu achar o livro primeiro, e quando o encontrou, descobriu que o vampiro estava buscando o livro dos feitiços por conta de uma magia que era capaz de fazer com que todos os vampiros do mundo simplesmente deixassem de existir. E também foi por conta do Darkhold que a licantropia, a maldição do lobisomem, surgiu no universo da Marvel. E tudo isso começou no século XVIII, quando um lobo enviado por Drácula mordeu Gregory Ruzoff. O homem ficou com a maldição adormecida no sangue e passou isso de geração para geração. E a maldição foi ativada quando alguém leu as palavras presentes no livro sobre a licantropia. Assim, Jack Russell se tornou o primeiro lobisomem da Marvel, conhecido como Werewolf Bear Knight. Provavelmente tudo isso vai ter uma ligação nos próximos filmes da Marvel. E vale lembrar que o Homem-Coisa já foi capturado pelos Thunderbolts, que já foram confirmados no UCM, quando Norman Osborn capturou o Homem-Coisa e cortou ele no meio, o mantendo como refém em suas instalações militares do Martelo, lá na época do Reinado Sombrio. Entretanto, quando Osborn foi deposto e voltou a ser um criminoso, o monstro foi estudado pela equipe de Thunderbolts do Luke Cage, e então logo ele foi utilizado como meio de transporte para a equipe, acessando os poderes do Nexo das realidades, para levá-los a todos os lugares que fossem necessários. Será que esse vai ser o meio de transporte dos Thunderbolts, ou dos heróis Marvel nas próximas histórias, para poder caçar Kang, o Conquistador, entre as realidades? Isso vamos conferir com o tempo. Então, pessoal, se inscreve aí no canal, deixa aquele like poderoso. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e falou!